Olá, pecadores, assim como eu. Tudo bom com vocês? Eu sou Leandro Muito Love e vamos para mais uma leitura do livro Antes que Seja Tarde, pois é chegada a hora. Então leia antes que seja tarde. Para contextualizar você que pode estar aqui no canal pela primeira vez vendo esse vídeo, esse livro se trata do livro que foi escrito pelo pastor Tomás Amaral, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor que era pastor distrital da Associação Espírito Santense aqui no estado do Espírito Santo, aqui onde eu moro. E a Associação Espírito Santense, ela toma conta das igrejas adventistas do Sétimo Dia na região centro-norte daqui do estado. O pastor Tomás Amaral era um dos distritais dessa associação e, ao escrever este livro, ele foi demitido e perdeu sua credencial pastoral. À época, o presidente da Associação Espírito Santense era o pastor Luiz Mário, que de forma irônica e totalmente desrespeitosa aos membros que mantêm a Igreja Adventista do Sétimo Dia funcionando, tanto no âmbito espiritual como na questão financeira, porque se não existissem os membros, a Igreja Adventista não existiria, e de uma forma debochada, esse mesmo ex-presidente da Associação Espírito Santense hoje é diretor de liberdade religiosa na divisão sul-americana, que é o local, a instituição responsável pela administração das igrejas adventistas do Sétimo Dia para a América Latina. É uma ironia triste, pois esse mesmo homem atentou contra a liberdade religiosa do pastor Tomás Amaral, liberdade de expressão, e hoje está lá como diretor de liberdade religiosa. Isso só prova que nós não temos voz dentro dessa instituição. E quanto mais você se manifesta, mas você é perseguido não só pela liderança, como também pelos próprios membros, que acham que é dessa forma que está correto. Bom, contextualizado a situação do livro, quero deixar claro aqui que o link para a compra do livro está aqui no vídeo e é importante dizer que não existe nenhum ganho financeiro, não existe lucro na venda desses exemplares. O pastor Tomás Amaral, o valor que ele cobra é de R$30 aproximadamente, se eu não me engano, e é apenas para a confecção de novas unidades do livro. Não existe lucro. Já disse várias vezes o pastor Tomás, o senhor tem que ter lucro, afinal o senhor está desempregado, né? E, pastor, quero só chamar a atenção para uma coisa, que ao ser demitido da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um pastor dedicado e que só entrou para ser pastor por causa do chamado, ele foi demitido com 2 filhas pequenas, tá certo? Então vamos lá. Quanto mais você lê esse livro, mais você vai se revoltar com essa situação. Então prepare seu coração, nós vamos para o capítulo 10, hoje a leitura é do capítulo 10, e o tema é a doença do autoritarismo. Então acompanhe comigo. Vamos à leitura? Capítulo 10, a doença do autoritarismo. A Santa Inquisição foi talvez um dos aspectos que mais marcaram o período escuro da supremacia papal, durante a Idade Média. Criada na França no século XII, tratava-se de um tribunal católico que monitorava, julgava e condenava à excomunhão e à morte pessoas consideradas hereges ou inimigas da Igreja. Foi também contra ela que, entre os séculos XII e XIV, vários reformadores corajosamente se levantaram e fizeram sua voz ser ouvida. Boa parte deles não conseguiram escapar da Santa Inquisição e foram silenciados pela morte. O legado que deixaram, contudo, reverberou na alma de muitos outros, como Martinho Lutero, dos quais somos herdeiros. Apesar de brutais, esses registros históricos são muito importantes para nos lembrar de quantas aberrações já foram feitas em nome de Deus. Assim, teremos mais chances de identificá-las e combatê-las ao nos depararmos com elas. O ano de 2019 só havia começado e, apesar de eu estar de férias, meu espírito estava muito agitado. Minha mente ainda guardava as fortes impressões da Assembleia Quadrenal da Associação, que ocorrera menos de 2 meses antes. Àquela altura, eu admito que estava grandemente desanimado, perguntando ao Senhor por que ele permitia que as coisas fossem assim em sua igreja. Talvez uma das maiores dificuldades, mas também uma das maiores necessidades num momento como esse, seja separar Deus dos pecadores. Separar Deus dos pecados e equívocos dos homens que conduzem a igreja.
Justamente por não estar conseguindo isso naquele momento, eu senti muita vontade de desistir do ministério. Orei muito a Deus e pedi por uma luz. Em meio a essa experiência, me senti impressionado a escrever uma carta ao presidente da divisão sul-americana, no intuito de discutir sobre as questões que fazem um pastor querer desistir do ministério. Em vez de simplesmente devolver minha credencial de pastor e me retirar calado, eu decidi fazer minha voz ser ouvida. Isso me deu paz e um propósito renovado. Conversei com minha esposa e, além de ela me apoiar nessa iniciativa, sua leitura e observações do documento me ajudaram a refiná-lo consoante ao seu propósito. Dedicamos assim alguns dias das nossas férias para essa finalidade e fizemos com muita oração e súplica ao Senhor. Depois de escrito, busquei meios de me assegurar que esse texto chegaria às mãos do líder máximo da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países da América do Sul. Apesar de gostar de escrever, não sou escritor. Escrevi uns poucos artigos. Esse é o primeiro livro que escrevo e, tanto quanto aquela carta, busco fazê-lo com humildade e sob a direção do Espírito de Deus. Antes de prosseguir, é imprescindível que você leia a carta cuja cópia está disponível no anexo 1 da seção de anexos desse livro. Bom, então nós vamos dar uma rápida paradinha aqui para nós lermos esta carta referida aqui no capítulo 10. A carta está na parte de anexos do livro, que começa na página 253. Vamos ler então esta carta. Página 253, anexo 1, carta ao presidente da divisão sul-americana. Linhares, Espírito Santo, dia 7 de janeiro de 2019. A divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aos cuidados do pastor presidente. Aqui ainda era o pastor Ayrton Kühler, né? Saudações ministeriais na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com espírito de oração e genuíno amor e preocupação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia que lhe escrevo, a fim de discutir sobre realidades ministeriais no tocante à obra no Brasil. Meu objetivo é apresentar questões que, dia após dia, têm me levado a crer que o ministério pastoral adventista precisa ser revitalizado. Ao mesmo tempo, gostaria de propor soluções e ideias a fim de contribuir de alguma forma. Os problemas que abordarei têm inevitavelmente afetado a igreja, vindo a prejudicar tanto o desenvolvimento espiritual dos membros, como principalmente o cumprimento da missão. Em alguns momentos poderei fazer referência a alguma situação específica e a algum obreiro em particular, porém sem mencionar nomes e tão somente a título de exemplificação do meu ponto de vista. Meu objetivo não é buscar culpados, nem acusar ninguém, uma vez que, em minha opinião, a maior parte dos problemas aqui discutidos se origina no modelo de ministério que tem sido forjado por gerações de obreiros. Tal modelo, por muitos chamados de sistema, tem sido cada vez mais questionado em razão de muitos de seus aspectos se chocarem com princípios das escrituras sagradas, do espírito de profecia e também dos bons padrões de governança. Como mencionei, trata-se de uma conjuntura que vem sendo formada por sucessivas gerações. Assim, reconheço que não é da noite para o dia que mudanças poderão ser sentidas, haja visto o tamanho da complexidade da nossa organização, para falar apenas da divisão sul-americana. Contudo, pastor Ayrton, sem darmos os primeiros passos, o que inclui assumirmos a realidade dos fatos e unidos buscarmos por soluções, a igreja corre perigo de assistir ao esfacelamento de sua identidade e seus ideais originais. Ponto. E abrindo parênteses aqui, eu quero só explicar que o pastor Tomás aqui no livro ele não diz o nome do pastor Ayrton, isso quem está dizendo sou eu. Pois sei que nesse período o pastor Ayrton Kühler era o presidente da divisão sul-americana. Veja então que não existe nenhum intuito aqui no livro, ao escrever o livro e publicar, ele não tem o intuito sequer em dar nome às pessoas que estão causando tanto problema, causaram ou estão causando. Hoje o pastor Ayrton Kühler é vice-presidente, um dos vice-presidentes da divisão da Conferência Geral, né? Ele caiu para cima, né? Está lá nos Estados Unidos agora, ajudando a administrar a igreja por todo o mundo. E a gente nota aqui apenas a preocupação do pastor Tomás com os problemas da igreja, né?
E o entendimento e humildade em ele saber que não é da noite para o dia que tudo seria mudado. Mas nesta carta nós já podemos dizer que é óbvio que o fim seria esse, né? Um homem que sozinho, ali com a esposa, com suas filhas, decidiu ser ouvido. O sistema é muito forte, meus irmãos. E eu senti na pele isso aí. E muitos outros obreiros, ex-funcionários e ex-pastores sentem até hoje. Vamos continuar? Envio-lhe esta carta tanto pelo fato de o Senhor ser a maior autoridade espiritual e eclesiástica de nossa denominação no Brasil, além dos outros países onde a Igreja Adventista é administrada pela Divisão Sul-Americana, como por confiar em sua integridade como ministro e em sua intenção como líder de zelar pela Igreja de Deus. Deixo claro, de antemão, que nada do que eu disser é fruto de qualquer insatisfação pessoal. Em realidade, eu e minha família estamos vivendo um dos melhores momentos no ministério. Seria muito mais cômodo da minha parte, assim, simplesmente aproveitar o momento e tocar o barco. Porém, já há muito tempo tenho travado duras batalhas com minha consciência e foi através de oração e muita consideração sobre o assunto que entendi que precisava lhe escrever. Dividirei minha exposição em etapas, a fim de fazê-la de maneira organizada e objetiva. Minhas credenciais ministeriais. Sou natural de Campinas, São Paulo, e fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1994, aos 12 anos de idade. Formado em administração e com experiência no setor privado, ingressei no SALT em 2005 e me formei em 2008, ano em que também me casei e recebi meu primeiro chamado. Ao lado de minha esposa, servi por 1 ano no evangelismo da associação, que ele não cita aqui, e 2 anos em distrito pastoral. Quando, através de um projeto da Divisão Sul-Americana, nos inscrevemos e fomos selecionados para servir na MENA, território onde permanecemos por 3 anos, 2 no Iêmen e 1 no Marrocos. Ao retornarmos ao Brasil, fui chamado para a Associação Espírito Santense, onde fui ordenado ao ministério, onde nasceu nossa segunda filha e onde estamos entrando no 5º ano de serviço no distrito pastoral. Aqui fomos bem recebidos e temos sido tratados pelo campo com cuidado e apoio ministerial, o que tem contribuído para desenvolvermos nosso trabalho de maneira satisfatória. Pastoreei por 4 anos um distrito em contínua expansão na cidade de Linhares, uma das mais importantes no norte capixaba, e com forte presença adventista. Ao final desse período, fui designado para pastorear o distrito central da mesma cidade. Liberdade de expressão e opinião. Quase todos os pastores que conheço admitem que, em geral, têm medo de se posicionar ou de dar sua opinião, especialmente quando esta se choca com opiniões, práticas ou decisões de administradores ou departamentais em qualquer nível hierárquico da organização, mas principalmente na esfera da associação, que é o nível hierárquico com o qual se relacionam mais. Em si só, esse é um sinal muito forte do enfraquecimento e fragmentação do Ministério Adventista no Brasil. Há relatos de retaliação, perseguição e falta de apoio após um obreiro emitir certa opinião em público, como em concílios e reuniões administrativas ou mesmo em conversas particulares. É muito comum, assim, encontrar pastores em grupos menores relatando suas opiniões, críticas e principalmente a sentida supressão de sua liberdade de expressão sobre o que seria melhor para a igreja, além de sua avaliação de como as coisas estão sendo conduzidas pela administração. Como resultado, tem sido notável a insatisfação de boa parte dos obreiros com muitos aspectos do ministério, além da desmotivação que alguns têm tido para continuar. Não estou defendendo a crítica pela crítica, tampouco o jogo político de oposição, os quais, geralmente por motivos escusos, visam simplesmente desgastar os líderes constituídos. Defendo, sim, o simples, universal, natural e inviolável direito a também dever de um obreiro poder, de maneira respeitosa, espiritual e bem intencionada, emitir sua opinião e percepção da realidade sem medo de qualquer retaliação ou perseguição. Defendo ainda que se um obreiro tece observações respeitosas, espirituais e bem intencionadas, que tais sejam recebidas e consideradas com recíprocos respeito, espiritualidade e boa-fé, isto é,
como vindo de alguém que, tanto quanto os que as recebem, quer o melhor para a obra de Deus. Um ministério forte não é o que consegue repelir, tampouco suprimir pontos de vista contrários ou mesmo críticas bem-intencionadas, mas sim aquele que, aberto a opiniões e avaliações, e especialmente dos que estão na linha de frente, consegue tirar o melhor de todos os feedbacks recebidos e tomar decisões mais sólidas, mais coerentes e mais realistas. Via de regra, as ideias, mesmo que contrárias, devem ser testadas no campo da razão, não no campo da autoridade, no qual a opinião de um obreiro em posição hierárquica superior geralmente se sobrepõe à de um obreiro ordinário. Por vezes, tem-se a sensação de que para assuntos doutrinários nossa denominação pende para a verdade, porém, para assuntos ministeriais, o que prevalece é a autoridade, a despeito do que seria mais lógico ou razoável. Assim, sugeriria que essa realidade fosse levantada e adequadamente apreciada em concílios que envolvam os líderes das uniões e, por conseguinte, das associações, a fim de iniciar um processo de criação ou fortalecimento de linhas de comunicação entre os obreiros e a administração local. No último concílio ministerial da Divisão Sul-Americana, em 2011, várias questões muito interessantes foram inseridas na pesquisa a qual os obreiros foram submetidos, inclusive tangendo boa parte dos pontos que eu menciono aqui. Porém, não é do meu conhecimento se essa pesquisa chegou a ser tabulada ou se teve seus resultados divulgados. Seria muito importante que uma nova pesquisa fosse feita. Afinal, quase 8 anos já se passaram desde aquele concílio. Dessa vez, porém, seria proveitoso se os resultados fossem divulgados aos obreiros, uma vez que são do seu interesse, assim como um plano de ação para atender às necessidades verificadas. 2 classes de obreiros no ministério, os de cima e os de baixo. Um fenômeno muito interessante ocorre no Ministério Adventista no Brasil, a relação do ser com o estar. Em geral, os obreiros são pastores, porém, ao longo da jornada ministerial, podem estar em diferentes funções, mas não é isso o que chamo de fenômeno. E sim o fato de que o ser, ou seja, aquilo que um obreiro intrinsecamente é, passa a ser relegado diante da perspectiva de estar em posições de aparente maior destaque e autoridade. De tal maneira, apega-se ao estar que a todo custo busca-se convertê-lo definitivamente no novo ser. Trocando em miúdos, membros da igreja vão para o SALT desejando ser pastores de ovelhas e após um período de estudos, estágios e aspirantado, são ordenados ao ministério evangélico. Contudo, depois de um tempo, o que aconteceu? Parece que o sonho se apequenou. O ministério escolheu e perdeu o brilho. É preciso se destacar, é preciso subir. Parece ser esse o sentimento predominante. A razão? Talvez por causa das mazelas de ter de lidar com as ovelhas, algumas delas agressivas e rebeldes, com o aprisco e com as pressões dos donos da fazenda pela lã, pelo leite, pela carne. Enquanto isso, no escritório, há vantagens que vão desde o prestígio da posição até o cheirinho não de ovelha, e a rotina do escritório se estendendo a outros requintes como almoços, viagens, presentes e outras extravagâncias. Mas como subir? É aí que as coisas começam realmente a desandar e o ministério vai sendo infectado, porque quando os fins se corrompem, nem os meios mais justos são justificados. Em ano de assembleia, o clima costuma ser tenso entre os obreiros. É notória a intensa movimentação e articulação por parte dos departamentais, ao mesmo tempo em que alguns pastores distritais passam a agir de maneira incomum, isto é, se forçando para promover suas qualidades e realizações. Não é nada incomum se ouvir de obreiros que chegam a pedir apoio aos membros leigos e até mesmo a outros obreiros com chance de se tornar delegados na comissão de nomeações da Assembleia. Diante dessa perspectiva sobre
como as coisas parecem realmente funcionar no ministério, é cada dia mais desafiador a um ministro manter-se firme ao chamado que recebeu para ser pastor de ovelhas, assim como diminui a sensação de que a igreja valoriza essa função. Em outras palavras, pastor Ayrton, é aí que um obreiro vai perdendo o brilho nos olhos, a paixão pelas almas e vai se apagando o fogo no coração. O que precisa ser feito? É preciso uma revitalização no ministério, uma reorientação dos nossos valores e práticas ministeriais, que desenvolva o valor e a importância do pastor de ovelhas, colocando-o numa base mais estável e de maior respeito, de tal forma que deixar tal posto para aceitar uma posição administrativa ou departamental represente para ele sacrificar um pouco mais de si e de sua família para o bem da causa de Deus. Jamais uma oportunidade de crescimento na carreira ou acesso a vantagens pessoais. É necessário criar ou restaurar um ambiente em que o ser suplante o estar, onde aquele que ocupe cargos de maior responsabilidade jamais venha a se sentir e agir como se fosse superior ou mesmo o senhor de seus colegas de vocação. Abuso de autoridade. Afinal, que tipo de retaliação, perseguição e falta de apoio os obreiros muitas vezes temem? A Igreja Adventista possui o Manual da Igreja e também seus regulamentos eclesiásticos administrativos, os quais estabelecem as razões para a disciplina de membros e de obreiros em caso de faltas. Contudo, por vezes são utilizados meios não oficiais para disciplinar um obreiro, na verdade, para puni-lo ou feri-lo, o que não afetará apenas a ele, mas também a toda a sua família. Estou falando especialmente de transferências indesejadas, quer dentro do campo onde ele serve ou até para outra união. Por exemplo, um obreiro que estava num distrito próximo da associação parece ter de algum modo desagradado ao presidente, o qual jamais o procurou para dar um feedback. Nas transferências de final de ano, o obreiro se surpreendeu por ver que foi designado para um distrito localizado no interior, nos limites do território do campo. O obreiro compreendia que o novo distrito era tão digno quanto aquele que ele estava. Contudo, ele e seus colegas sabiam que quando esse tipo de coisa ocorre é porque houve algum desagrado. Aconselhado a procurar o presidente para esclarecer o motivo dessa transferência em comum, ele hesitou, afirmando que tinha receio de ficar queimado. Aquela mudança provocou um impacto tão grande em sua família que seu filho adolescente adoeceu e desenvolveu depressão. A família sofreu muito e o obreiro ficou bastante desmotivado. É impressionante ver quantos obreiros oriundos de regiões diferentes acabam se encontrando num mesmo campo e, frequentemente, eles compartilham de uma história em comum. Ali estão como resultado de uma transferência indesejada, uma troca entre obreiros dos quais os presidentes queriam se livrar. Todo obreiro sabe que onde o Senhor lhe enviar, ele deve ir, ainda que seja para longe dos familiares e para enfrentar grandiosos desafios por amor ao Evangelho. Contudo, como associar esse tipo de ação puramente humana com a vontade do Senhor? Mais do que isso, até quando os obreiros conseguirão se submeter a isso? Achei muito oportuno o artigo do pastor Edmar Sena na seção Ministério da revista Ministério de novembro e dezembro de 2018. Ali, ele oferece dicas valiosas sobre como lidar com as transferências pastorais. Numa parte do artigo, ele confirma essa realidade que estou apresentando ao falar sobre a importância de um obreiro perdoar alguém que tenha agido de maneira errada e magoado ele e sua família em um processo de transferência ou mudança de função. Ele mesmo afirmou já ter vivido uma experiência desagradável e assim afirma que dedica parte do seu tempo telefonando para animar colegas que, mais do que outros, sentem o impacto das transferências de lugar e função. Em outra parte, ele parece se dirigir a obreiros em posição de maior autoridade ao dizer: se você estiver participando das decisões dos casos de outros colegas de ministério, lembre-se de dispensar a eles o tratamento que você gostaria de ter recebido. Eu e minha família também somos testemunhas desse tipo de punição velada.
pois fomos submetidos a uma situação injusta quando retornamos do Oriente Médio. Não pudemos voltar para o nosso campo de origem, tampouco para o território da minha união base. Tivemos de deixar nosso estado e a proximidade dos familiares para nos adaptar a um novo local de trabalho a 1.200 quilômetros de distância, justamente no momento em que precisávamos de recuperação após uma experiência de extremo desgaste emocional. Até hoje, mais do que 4 anos depois, nunca me explicaram o real motivo para a minha transferência. Não sei se o senhor e sua família, pastor Ayrton, já viveram uma situação como essa. Machuca muito, principalmente nossa família. Contudo, confio que o senhor não precisa passar por isso para se colocar em meu lugar por alguns instantes e, assim, sentir o que significa se tornar uma mera peça nas mãos de homens cujas razões ou intenções simplesmente desconhecemos. A sensação de impotência diante da injustiça pode ser tão ou ainda mais dolorosa quanto a de um atentado violento. Em momentos assim, um obreiro se sente sozinho e sem qualquer instrumento a que possa recorrer. Assim, eu proporia à divisão sul-americana a criação de um sistema de ouvidoria ministerial que funcionasse independentemente da administração local, a fim de poder ouvir o obreiro, entendê-lo, orientá-lo e que tivesse poder de intervir no sentido de buscar uma solução justa para ele e para a obra. Sim, temos uma estrutura de secretaria ministerial, porém ela funciona subalternamente à administração do campo. E como estou aqui expondo, por vezes o conflito é justamente entre o obreiro e a administração, o que vem a limitar severamente a autonomia do secretário ministerial, bem como sua isenção numa eventual demanda. No editorial da revista Ministério de setembro a outubro de 2018, o pastor Wellington Barbosa reflete que, no passado, quando se ouvia falar de um obreiro abandonar o ministério, geralmente o problema era dinheiro ou adultério. Isto equivale a dizer que, no passado, além de os obreiros dificilmente abandonarem o ministério, quando alguém saía era porque a igreja o demitia por questões morais. Atualmente, contudo, obreiros têm sido demitidos por outras razões, nem sempre muito claras para os demais, o que também traz apreensão e aumenta a sensação de insegurança no ministério. Em alguns concílios, eu mesmo me espantei com as falas de diferentes presidentes, ao mesmo tempo exaltando as benesses materiais envolvidas no ministério adventista e relatando a dureza e a ruína de ex-obreiros e suas famílias. Clima tenso. Expressões faciais denotando perplexidade e temor. Nos corredores, após a reunião, por toda parte o que se ouvia era: ouviu lá o que disse o chefe, né? Quem tem juízo, obedeça. Do contrário, passa no RH. O que, contudo, está envolvido na demissão de um obreiro, pastor Ayrton? Além dos sonhos ideais e da própria convicção de um chamado divino, estamos falando de anos de luta para cursar a faculdade de teologia. Estamos falando de uma família que se uniu ao redor de uma missão. Estamos falando de um homem que, ao tentar procurar um emprego secular, vai se esbarrar inúmeras vezes com o fato de que sua antiga e por vezes duradoura ocupação não serve ou não se equipara a quase todas as vagas de emprego abertas. Então o que ele vai fazer? Eu quero fazer um abre aspas aqui para a minha opinião. Isso quando um pastor ele é humilde o suficiente para entender que ele precisa aprender outras atividades. E quando é um pastor arrogante que acha que pelo simples fato dele ser pastor ele sabe tudo e não precisa aprender nada. Nesse caso aqui, explicando essa parte, gente, um pastor que se dedicou 4 anos de estudo e colocou toda a sua família em prol de uma missão, de repente é demitido de forma injusta ou de forma... eles estão sendo perseguidos? O que esse homem vai fazer? O que esse obreiro vai fazer aqui fora se toda a experiência pastoral não serve como experiência para outras funções seculares? Fechando as aspas aqui para minha opinião, sigamos aqui na carta. Não estou dizendo que os obreiros devem ser a prova de demissão, mas sim que esse tipo de ameaça direta ou velada e esse tipo de clima gerado em nossas fileiras não condiz com o espírito do Senhor na vinha, do Senhor da vinha.
Se há um problema de qualidade no corpo ministerial, deve haver uma mudança no modo como membros da igreja chegam ao seminário. Depois são inseridos no corpo ministerial. Porém, uma vez admitido e principalmente uma vez ordenado, um obreiro precisa de segurança e estabilidade para poder desenvolver seu ministério de maneira isenta e sem compromisso com qualquer coisa que não com uma consciência em paz com o Mestre Jesus. No tocante à formação de pastores, minha sugestão seria a de um novo sistema que, baseado na filosofia de discipulado, ao mesmo tempo maximiza o desenvolvimento vocacional dos candidatos, como também oportuniza a organização, uma melhor seleção destes antes de ingressarem no SALT. Um programa que tenha início na igreja, onde o candidato é membro e sob a liderança de seu discipulador ministerial, o pastor distrital, ele vai sendo treinado e avaliado, porém sem qualquer vínculo com a obra. Tendo cumprido satisfatoriamente o programa e obtido assim a recomendação da comissão da igreja, do pastor distrital e do seu campo de origem, ele estaria apto para fazer o vestibular. Isso substituiria a simples entrevista que é feita. Mau uso da autoridade. Fui muitas vezes instruída pelo Senhor de que o juízo de pessoa alguma deve estar sujeito ao juízo de outra pessoa. Nunca deve a mente de uma só pessoa ou de algumas poucas pessoas ser considerada suficiente em sabedoria e autoridade para controlar a obra e dizer quais os planos que devem ser seguidos. Livro Testemunhos para a Igreja, página 260, verso 9. Este é um dos muitos princípios recebidos através de Ellen White e que formam a base de nossa organização. Contudo, na realidade, não é bem assim que as coisas parecem funcionar no trânsito de decisões de muitas sedes administrativas da igreja, uma vez que os presidentes aparentam ter a primazia nas decisões tomadas. Tive o privilégio de assistir online à abertura da Comissão Diretiva Plenária da Divisão Sul-Americana de maio de 2018. Na ocasião, o senhor fez o sermão e apreciei muito sua explanação. Em dado momento, o senhor contestou a afirmação de que a obra seria presidencialista. Na sua visão, a obra seria distritalista, pois, no fim das contas, seria o pastor distrital quem decidiria se aplicaria ou não os planos do presidente. Vibrei ao ouvir essa sua fala, pastor Ayrton. Não porque ela condiz com a realidade, mas sim porque ela me levou a entender que o Senhor não compactua com a prática de uma pessoa pretender sujeitar o juízo das outras ao seu próprio, determinando autocraticamente quais planos devem ser seguidos. Quero mais uma vez aqui abrir um aspas para mim, para meu comentário pessoal. Como esse homem, pastor Ayrton Keller, é um hipócrita falso, na minha opinião. A capacidade de subir ao púlpito ou ao palco de uma conferência geral ou até mesmo uma conferência, um concílio da divisão sul-americana para dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é presidencialista e sim distritalista. Como eles são capazes de falar uma coisa e agir totalmente contrário daquilo que eles falam? É de dar nojo. É de dar nojo. E quão ingênuo foi o pastor Tomás Amaral, né? Ao achar que o pastor Ayrton não concordava com essas práticas. E aí o que aconteceu? O pastor Tomás Amaral foi demitido. E tudo começou no envio desta carta. Isso aqui, gente, continuando aqui na minha opinião, cala todos vocês que ouvem aqui no meu canal as minhas críticas, as minhas ponderações e diz assim, vá lá conversar com eles, não vem na internet não, você está agindo errado, você tem que primeiro conversar com eles. Aqui, ó, tá a prova de que as conversas são feitas, as tentativas de esclarecimento são feitas, mas nós nunca somos ouvidos por causa da doença do autoritarismo. Capítulo 10 do livro Antes que Seja Tarde. É ou não é um alerta importante? É ou não é uma situação real que está acontecendo no meio da nossa igreja? O pastor Tomás Amaral tentou conversar. E o que ele ganhou em troca? Demissão. Agora, quem o demitiu, o que ganhou? Promoção.
Nossa igreja está pior do que a política secular. Fecho aspas aqui para minha opinião. Vamos seguindo no texto da carta. Posso lhe garantir que, infelizmente, essa é a percepção da maioria dos obreiros. Afinal, o presidente pede relatórios referentes à aplicação dos seus planos e se um obreiro relata que não os está executando, é certo que sua situação não ficará boa com ele, ou seja, o obreiro pode vir a ser transferido para um posto bem mais desafiador do campo ou mesmo para outro campo do Brasil, o que demandará grande sacrifício dele e da sua família. A mesma dificuldade se estendem a obreiros em funções departamentais. Uma vez que o presidente parece ter primazia até sobre a execução de suas funções, isto é, tolhendo sua criatividade e individualidade, quando assim estabelece o manual da igreja a esse respeito. Olha, o manual da igreja, abrindo aspas aqui para uma fala minha, o manual da igreja, ele fala justamente contrário a isso. Ó, abre aspas aqui. Diretores dos departamentos da associação, os diretores dos departamentos da associação conduzem importantes ramos da obra denominacional sob a direção geral da comissão diretiva em consulta com o presidente da associação, a fim de desempenhar com êxito suas incumbências. Esses obreiros devem ter acesso às igrejas para que possam apresentar e desenvolver seus planos. Manual da Igreja, página 33. Os obreiros departamentais também se mostram, por vezes, temerosos por sua função, uma vez que, se vierem a desagradar o presidente, correm risco de ser substituídos numa comissão diretiva, mesmo sem motivo justificável, e enviados contra sua vontade para um distrito em outro campo do Brasil. De acordo com o Manual da Igreja, os pastores distritais não devem cercar-se de um grupo especial de conselheiros de sua própria escolha, mas sempre cooperar com os oficiais eleitos. Nada mais justo e coerente que o mesmo princípio valesse também para o presidente da associação. Porém, o que mais aparenta é que o presidente tem liberdade para montar e moldar sua própria equipe de tal forma que ela venha apenas ecoar o som do seu próprio pensamento, impedindo que novas ideias, novos paradigmas, novos horizontes sejam propostos e buscados. Abrindo aqui mais um parênteses para uma situação aqui que aconteceu e que eu pude presenciar, eu, Leandro. Eu vi isso acontecendo com um pastor departamental de jovens da Associação Sul Espírito Santense. Ele tentava dar um novo fôlego à forma de evangelizar os jovens, de buscar a interação, e ele foi perseguido por isso, a ponto de perder seu cargo de departamental e hoje ser distrital. Ele foi retalhado, perseguido. E eu vi outros acontecer isso também. Continuando a leitura, a igreja perde muito com isso. Não estou dizendo que todo presidente faça todas essas coisas, pastor Ayrton. Acredito no ministério adventista, acredito nos obreiros adventistas em geral. Contudo, o Senhor mesmo deve saber muito mais do que eu sobre realidades como essas aqui e ali, dentro do território da divisão sul-americana. E elas indicam que o ministério precisa ser melhorado. Talvez a questão mais valiosa a essa altura seja como melhorar o ministério. Contudo, é preciso primeiro entendermos o que está acontecendo com o ministério, ou o que ele tem se tornado. Do contrário, deixaremos de buscar por ferramentas, mecanismos, critérios e princípios para blindá-lo contra a ação de Satanás através do ego de homem cujo caráter e personalidade não resistem ao teste do poder. Estou propondo algumas soluções, talvez não sejam as melhores, talvez não sejam nem sequer boas, mas pode ser que alguma coisa seja aproveitada. Agora pense, pastor Ayrton, se mais pessoas se unissem em oração e estudo com o propósito de buscar essas melhorias, que revolução o Senhor poderia realizar nas fileiras ministeriais? E elas certamente trariam novo ânimo aos obreiros e, por consequência, um reavivamento às nossas igrejas. Um ministério forte gera igrejas fortes e prósperas, sobretudo espiritual e missiologicamente. Já um ministério fraco gera igrejas oscilantes e muito aquém do seu potencial. Partidarismo nas nomeações. A organização adventista é representativa, com princípios de governança que guarda similaridades, embora limitadas, com o sistema político democrático no qual o voto da maioria determina a aprovação de uma decisão ou eleição.
a limitação da similaridade está no fato de que os membros ordinários não participam de eleições além dos limites da igreja local, sendo representados por delegados. Também não é permitido, no âmbito da igreja, que membros e obreiros façam campanha com a finalidade de serem eleitos ou de que suas ideias sejam aprovadas numa comissão. Na verdade, o Manual da Igreja desencoraja taxativamente todo tipo de atitude política por parte dos membros ordinários e obreiros. Está na página 114, 117 e 148 do Manual da Igreja. Entretanto, alguns fatos cada dia mais chamam a atenção do corpo ministerial e dos próprios membros da igreja, como o de obreiros servirem sucessivos mandatos administrativos, quando muitos alternando apenas de um campo para o outro ou de um nível administrativo para o outro, porém sempre na administração da igreja. Novamente tocamos o fenômeno do ser e estar, pois fica mais do que evidente que há um apego à função. É muito difícil ver isso com olhos positivos, principalmente numa sociedade cada vez mais atenta a princípios democráticos, como transparência, igualdade de oportunidades e alternância de poder. Como é de se perguntar, esses obreiros conseguem se perpetuar em tais posições? Como é que eles conseguem quando temos uma igreja que desencoraja ações de natureza política? Ou será que, na prática, essas ações têm sido desencorajadas e até policiadas apenas nos níveis mais ordinários da obra, deixando os níveis mais elevados livres para articulações políticas? A impressão que se tem, pastor Ayrton, é de ações coordenadas como nas alianças políticas seculares. Parece haver um alinhamento entre obreiros para que juntos eles defendam seus interesses e objetivos pessoais, de maneira que conquistem e se perpetuem nas posições de maior autoridade da igreja. Independente de qual seja a resposta correta para essas impressões, o fato é que em diversos campos e uniões do Brasil, a igreja tem perdido a oportunidade de experimentar novos métodos, novas estratégias e até atingir novos patamares em espiritualidade e no cumprimento mais efetivo da missão. Isso tudo sem falar no enfraquecimento e até perda da vocação de obreiros que, por estarem há tanto tempo ocupando posições administrativas, já não sabem como pastorear as ovelhas do rebanho do Senhor, tampouco podem compreender, apoiar e liderar coerentemente os que portam o cajado ministerial. A nítida impressão que fica aos obreiros ordinários é a de que, para aqueles que de alguma forma conseguiram chegar a posições mais elevadas na igreja, voltar a pastorear ovelhas, ou seja, voltar a fazer o que a maioria dos obreiros adventistas está fazendo, é sinal de humilhação e de queda. É voltar ao chão da fábrica, como disse um obreiro que, depois de muito tempo em altas posições, voltou ao distrito pastoral. Minha proposta seria no sentido de fazermos um estudo aprofundado com definição de critérios objetivos para a seleção e até para desempate, se for o caso, no processo de nomeação de obreiros para ocupar cargos extradistritais, bem como com a limitação dos mandatos e o retorno obrigatório para o distrito pastoral após o número de mandatos. Quero abrir aqui mais uma vez um aspas aqui para minha opinião. Eu já venho dizendo isso muito antes, eu venho dizendo isso aqui no meu canal, muito antes da demissão do pastor Tomás Amaral. Eu já falava isso. Inclusive, o meu canal participou de um abaixo-assinado a respeito disso, que a gente pediu. Só que os membros ordinários, no caso, os membros comuns, leigos, os membros abaixo, não se motivaram, achavam que isso era desrespeitar a Deus de alguma forma. Argumentaram dizendo que esse tipo de abaixo-assinado é tocar nos ungidos. Meus irmãos, abram os olhos, vejam o que está acontecendo na igreja, vejam o que está acontecendo na liderança da igreja. Não é óbvio o que está acontecendo, é necessário que esses líderes, esses pastores, presidentes, secretários departamentais, fiquem mandatos limitados à frente da igreja. Precisa ser uma nova regra, no máximo 2 mandatos. Depois eles têm que retornar ao distrito. Porque não dá para ficar se perpetuando ao poder. A igreja passa a ser uma extensão dos interesses pessoais de cada um desses homens. E não a igreja em si como missão. Percebam, é isso que está acontecendo.
A pessoa fica tanto tempo no poder, tanto tempo na presidência, tanto tempo nos cargos superiores, que a igreja se torna uma extensão da sua vontade. E não o que a igreja de fato tem que ser, que é a extensão da vontade de Deus. Vou fechando as aspas aqui para minha opinião e vamos seguir a leitura. Quando critérios são definidos, ou seja, quando há transparência e aceitação das regras, cessam as razões para suspeitas e disputas, juntamente com o espaço para atitudes partidárias e mundanas. As Escrituras relatam, Atos, capítulo 6, versículos 1 a 8, que foi através de critérios, sobretudo relacionados ao serviço, ao procedimento moral e à consagração espiritual, que os 7 diáconos foram escolhidos. Mais tarde, Paulo apresenta a Timóteo uma lista mais detalhada com critérios tanto para a escolha de bispos como de diáconos, as quais serviam como uma peneira e como uma régua pela qual poderiam ser medidos e selecionados os que aspiravam por tais funções. Você vai encontrar isso em Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 13. Além disso, é preciso que o processo de nomeações seja reconhecidamente imparcial e neutro. Para tanto, uma ideia seria que a condução da comissão de nomeações ficasse a cargo de uma pessoa ou instituição independente, ou seja, que não possa ser beneficiado ou prejudicado pelas eventuais escolhas feitas. Aí entraria novamente a ideia da ouvidoria como autoridade independente para garantir a absoluta isenção do processo. Compreendo que se trata de um tema árido e pedregoso, pastor Ayrton. Entretanto, estou certo de que colheremos no futuro um ministério com mais harmonia, mais paz e mais foco se fizermos. Hoje, mais do que lamentar, ainda que sinceramente, pela forma como as coisas acontecem. Se fizermos hoje mais do que lamentar, nós teremos um ministério com mais harmonia. Essa é a ideia do pastor Tomás. Integridade ministerial ameaçada. O pastor distrital é o elo ministerial mais importante entre a organização e os membros. E é o ponto de encontro entre a teoria e a prática, entre os planos e os resultados. Mais do que qualquer outro obreiro, portanto, os pastores distritais são os mais habilitados tanto para fornecer um termômetro sobre a realidade espiritual e missionária da igreja, como para indicar direções e caminhos para a administração. Contudo, tais obreiros raramente são ouvidos na elaboração dos planos gerais da igreja. Em realidade, cada dia existe menos espaço para um pastor distrital elaborar planos específicos e adequados à realidade de seu distrito. Em geral, os planos parecem vir de cima para baixo com o poder de uma catarata. Partindo dos departamentos da divisão sul-americana, chegando aos departamentos da União, aliando-se aos da própria União, então ambos partem juntos para o campo local, onde são colocados ao lado dos planos do próprio campo. Finalmente, todos esses planos são apresentados e promulgados com força de lei para os pastores distritais nos concílios, e consumirão deles e dos líderes leigos boa parte de seu tempo, energia e recursos. Estamos falando de planos com estratégias e materiais massificados, ou seja, reproduzidos em enorme quantidade para atender a uma única realidade. Contudo, se há realidades das mais diversas dentro de um mesmo campo, quem dirá num estado, numa região ou mesmo num país continental como o Brasil? Abrindo aspas aqui para uma opinião minha, uma fala minha. Produtos massificados, reproduzidos em enorme quantidade. Verifiquem, investiguem que você vai encontrar parentes e amigos de presidentes e líderes que são donos de gráficas, que ganham lucros enormes com a produção desses materiais. Fecha aspas para minha opinião. Considerando o período de um ano, elementos como tempo, energia e recursos se mostram um tanto limitados, ou seja, uma vez gastos errados, não há como voltar atrás e recuperá-los. É assim que muitas vezes pastor e líderes das igrejas locais, fiéis apoiadores dos planos da igreja, ao olharem para trás, se frustram por verem meses e até anos perdidos sem que as verdadeiras ou mais urgentes necessidades fossem contempladas. Isso sem falar no incalculável desperdício de dinheiro com materiais que, por melhores que sejam, acabam não sendo utilizados ou se mostram
ineficazes diante de realidades específicas. Quero abrir um aspas aqui para contar uma historinha rápida aqui, vou ser o mais sucinto possível, sobre esse aspecto dos materiais que são praticamente jogados fora. Quando eu trabalhava na Associação Sul Espírito Santense, eu era gerente de mídia da Associação Sul Espírito Santense, e o presidente da associação naquela época, junto com o tesoureiro, a cada trimestre, eu tinha que ir numa loja e comprar centenas de DVDs virgens, né, DVDs para gravação, e gravar os provais e VEDs locais para serem enviados para os líderes das igrejas do campo. E esse material era sempre entregue aos pastores distritais no concílio pastoral, que acontecia, se eu não me engano, de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, não lembro agora. E esse dinheiro era gasto todas as vezes. Além de comprar esses DVDs, toda vez o presidente me ordenava a comprar pendrives. O número de pendrives era sempre bem próximo ao número de pastores. Por quê? Porque toda vez você dava um pendrive pro pastor com aqueles vídeos e no concílio seguinte o pastor não tinha um pendrive. Então eu tinha que correr numa loja, comprar vários pendrives, colocar os provais e VEDs e outros vídeos que o presidente queria que fossem colocados ali naquele material, entregar então para os pastores. Um enorme desperdício de dinheiro, tendo em vista que hoje absolutamente tudo que nós temos disponível em vídeo, áudio, é publicado na nuvem. Mas o presidente sempre argumentava da seguinte forma, o malvadão, ele sempre dizia: os pastores são muito lerdos, eles não vão baixar na internet, e tem muita igreja que não tem internet, eles são burros, então tem que levar. Ele falava isso para mim. Eles são muito ignorantes, não vão saber baixar. Ele se esquecia que tinha os jovens da igreja responsáveis pela mídia da igreja, pelo som da igreja, que podiam fazer esse trabalho. Mas não, todo concílio eram comprados DVDs. O tesoureiro, a princípio, não concordava, o Pink, né? O vacilão lá, o puxa-saco do presidente, ele não concordava. Ele me perguntava: Leandro, quem mandou isso? Eu falei: o presidente. Mas nunca se levantou contra. E com o passar do tempo ele passou a concordar. Dinheiro desperdiçado. São centenas de milhares de reais desperdiçados nas mãos desses líderes incapazes de perceber que aquela ordem, quaisquer que seja, muitas das vezes não é uma boa ordem. E aí a gente é obrigado a parar e pensar: ordem errada não se executa. Mas como eu, um simples funcionário ordinário do baixo escalão, poderia enfrentar tais ordens? Eu precisava manter meu emprego. Mas aquilo sempre me incomodou. É esse e outros fatos. Mas vejam só, pastor Tomás Amaral mandou essa carta que eu estou lendo para vocês para o pastor Ayrton Keller, para mostrar quantos problemas precisam ser resolvidos. Olha o gasto de tempo, dinheiro, energia com materiais massivos produzidos, sem necessidade. É o dinheiro do nosso dízimo, das nossas ofertas que estão sendo desperdiçados. Literalmente desperdiçados. Quantos pendrives eu entreguei nas mãos do mesmo pastor que não tinha capacidade de guardar um pendrive? Triste, triste demais. Bom, vamos lá. Continuando. Isso sem falar no incalculável desperdício de dinheiro, né? Com materiais que, por melhores que sejam, acabam não sendo utilizados ou se mostram ineficazes diante de realidades especificadas. É assim que, com o tempo, o obreiro corre o risco de ficar desmotivado ao não conseguir mais se ver como um ministro, e sim como um gerente administrativo regional. Não é de se espantar, portanto, que após alguns anos, um número de obreiros se encontrem oferecendo um serviço meramente profissional, não vocacionado. Ministério, porém, é vocação, não é emprego, nem prestação de serviço. Nesse contexto, muitas vezes pastores relatam ser tentados a manipular e forjar informações e relatórios, escritos ou orais, de maneira que possam executar planos mais dentro de sua realidade local, sem desagradar o presidente. Vários obreiros mais experientes, inclusive, já aconselharam a mim e a diversos outros a agir precisamente assim, justificando que esse é o segredo para sobreviver e ser feliz no ministério. Tal realidade me levou a pensar que talvez cada dia mais pastores estejam pregando justiça enquanto cometem falsidade, ensinando sobre salvação enquanto sua alma se acha em perigo de perder o céu por trair sua integridade.
Isso sem falar no número cada dia mais crescente de obreiros que chegam ao ponto de não suportar mais e deixam o ministério. Não sei se a divisão sul-americana já faz isso, mas sugeriria que os ex-obreiros fossem convidados a responder a algum tipo de pesquisa anônima que investigasse sua percepção sobre a obra e os motivos de sua desistência. Nesse sentido, achei muito apropriado o já citado editorial do pastor Wellington Barbosa. Ali ele contempla precisamente essa realidade, porém de maneira bastante cuidadosa, especialmente porque, em meu ponto de vista, seu foco está nos administradores e na maneira como eles têm liderado o corpo ministerial. Em outras palavras, ele sinaliza a necessidade de mudanças. Trocando em miúdos, pastor Ayrton, todos esses são sintomas de que o ministério está doente e que uma cura e uma restauração devem ser buscados e que só será possível com tratamento e medicamento apropriados. Não estou querendo dizer que os projetos concebidos nos níveis superiores da igreja não têm relevância e que, assim, devem ser descartados. Ao contrário, penso que eles precisam ser aplicados, devem ser ampliados, de maneira que não apenas mas variados projetos com diferentes estratégias e ideias que contemplem múltiplas realidades estejam à disposição dos pastores distritais para uso em sua geografia. Também não sou contrário ao estabelecimento de grandes planos e ênfases globais para a igreja em nosso território. Eles fortalecem nossa identidade, geram um senso de pertencimento à família adventista e nos unem ao redor dos grandes propósitos de comunhão, relacionamento e missão. Mas precisa haver um equilíbrio entre os planos gerais e os planos e projetos locais, cada um em sua devida proporção. Naquela mesma transmissão da divisão sul-americana que mencionei, me lembro do Senhor dizer que a igreja pode traçar planos com objetivos e metas gerais, porém, na sua visão, é o pastor distrital quem vai determinar dentro da sua realidade como exatamente esses objetivos e metas serão alcançados. Mais uma vez, pastor Ayrton, vibrei com sua visão como líder máximo em nosso território, porém, lamentando que esse tipo de visão não tem conseguido atravessar a união e o campo local para chegar até nós. Família pastoral ameaçada. Além de tudo aquilo que já é esperado da família pastoral, como as constantes mudanças e seus efeitos, os desgastes com os membros mais difíceis, outros desafios desnecessários se levantam, principalmente por decisões tomadas à revelia do obreiro, como as transferências já mencionadas. Outras decisões até contam com a aprovação do obreiro, porém, ainda assim a igreja deve procurar salvaguardar mais a família pastoral. A despeito de muitos obreiros desejarem ocupar determinadas funções no departamento ou instituições da igreja, deve ser levado em consideração o impacto que isso terá sobre aspectos prioritários de sua vida, como seu casamento, sua família e sua saúde. Tem sido mais do que comum um obreiro, no exercício de sua função, ter de ficar fora de casa por vários dias, deixando assim de cuidar adequadamente de sua esposa e de seus filhos. Como resultado, tem crescido e se acumulado os casos de problemas graves na vida pessoal de obreiros. São filhos tão revoltados contra o pai e a igreja que vêm a abandonar a fé e a adotar um estilo de vida autodestrutivo, envolvendo-se com vícios, práticas homossexuais, etc. Casamentos tão desgastados ao ponto de chegarem ao divórcio ou outros casos, a infidelidade conjugal. Problemas de saúde e doenças emocionais ocasionados pela combinação de excesso de trabalho com um estilo de vida que rejeita os princípios que abraçamos como igreja. Em 2018, 2 obreiros do campo da Associação Espírito Santense desistiram do ministério. Um deles afirmou que o fez após mais um período de ausência do lar a serviço da igreja. Porém, desta vez, já havia 40 dias que ele não voltava para casa, onde sua esposa, um filho pequeno e um bebê recém-nascido careciam de sua presença. Alguns meses depois, na Assembleia Quadrenal, foi eleito para a função similar um obreiro aspirante cuja filha está ainda com meses de vida, o que me leva a perguntar: quando vamos abrir os olhos
para o que está acontecendo e assim lidar com mais responsabilidade com a família pastoral? Será que não há outros líderes com capacidade cuja a configuração familiar seria mais propícia para serem colocados nessa função? Por quanto tempo mais manteremos essa contradição aberta entre o que ensinamos e o que praticamos? Tenho observado com carinho muitas famílias ministeriais, inclusive a de administradores departamentais. Não é difícil perceber quando uma família está em sofrimento pela constante ausência do obreiro. Os filhos ainda pequenos e a esposa longe do apoio e do conforto dos familiares. Não é por acaso o aparecimento de tantos problemas nas famílias ministeriais, os quais nem o maior brilho de uma carreira poderá compensar ou reverter. Como adventistas, somos defensores do casamento, da família, da boa criação dos filhos e de um estilo de vida saudável. Atualmente, contudo, é precisamente no ministério que se torna mais necessário defender tudo isso, por mais paradoxal que possa parecer. Resultados forçados da numerolatria. Realmente, apreciei muito assistir àquela transmissão da divisão sul-americana em maio de 2018, principalmente a sua mensagem, pastor Ayrton. Como desejaria que todos os pastores distritais também pudessem assisti-lo, a fim de terem esperança, tanto quanto eu tenho, de que o Senhor já está atuando para uma revitalização no ministério de sua igreja. Nossa, pastor Tomás, como o senhor é ingênuo, hein? Mas desejaria especialmente que cada presidente ali presente digerisse e assimilasse por completo sua visão sobre resultados forçados ou uma numerolatria, como o Senhor chamou. Dentre muitas outras questões decisivas que o Senhor levantou. Como o Senhor, acredito que o crescimento é uma marca e um resultado natural do discipulado autêntico, e os números devem ser usados para avaliar isso. O problema é que quando se concentra nos números e se assume que o sucesso reside neles, porque a partir daí busca-se e descobre-se meios de produzir números, ainda que sintéticos e que, portanto, escondem baixa qualidade. É assim que a Igreja Adventista tem perdido cada dia mais a sua identidade, visto que boa parte dos novos membros não tem sido devidamente preparados antes do batismo, e como se não bastasse, não têm sido incluídos num forte programa de discipulado através do qual consigam absorver mais profundamente a identidade, os princípios e a missão da igreja. Como resultado, a apostasia em nosso meio é muito elevada e muitos dos que permanecem parecem preservar filosofias e atitudes que trouxeram do mundo, as quais são incompatíveis com os princípios do reino e que aumentarão ainda mais o fardo do pastor distrital ao ter de lidar com os problemas que disso resultam. Na maioria dos casos, é desse discipulado ineficiente que surgem os sucessivos rebatismos em nossas igrejas. De acordo com o manual da igreja, o rebatismo deveria ocorrer apenas em circunstâncias especiais e seria relativamente raro. Página 52. No entanto, em toda parte o número de rebatismos chama a atenção, sendo muito comum uma mesma pessoa já ter sido batizada mais de 5 vezes. Pergunto, pastor Ayrton, algum estudo está sendo feito sobre a prática de rebatismo impróprio na Igreja Adventista para usar o termo definido pelo manual da igreja para quando o rebatismo é administrado repetidamente ou com motivação emocional? Qual tem sido a proporção de rebatismos por batismos em nosso território? Qual o percentual de membros adventistas que já foram rebatizados pelo menos uma vez? Apenas no campo onde atuo, de janeiro de 2015 a setembro de 2018, os rebatismos representaram cerca de 23% dos novos registros de membros, ou seja, bem longe de ser uma prática relativamente rara em nosso meio. Como o senhor sabe, pastor Ayrton, o discipulado tem um custo elevado e, em termos além de financeiros, discipulado envolve tempo, dedicação e paciência, mais do que se espera. Mas da maneira como tenho visto,
nossos presidentes em geral não estão dispostos a pagar esse preço. Eles querem sim ter números. Eles querem números. Isso é verdade. Abrindo aspas aqui, é impressionante, meus irmãos, como a coisa ela desanda, né? Abrindo aspas para mais uma opinião minha. Essa carta do pastor Tomás, gente, ela diz assim, olha, que coisa, né? A que ponto estamos chegando? A que ponto a igreja está chegando, né? É impressionante como nós estamos olhando para as pessoas e vendo o desânimo, como essas pessoas estão sendo tratadas como números. E a cada dia, maiores desgastes vêm sendo trazidos principalmente para a vida dos pastores. Essa carta do pastor Tomás é uma carta que deveria ser usada assim em vários concílios. Deveria ser distribuída como um pequeno livreto para que todos os membros e obreiros lessem. No entanto, não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi a demissão do pastor Tomás Amaral. Vamos continuando. Já ouvi da boca de diferentes presidentes aqui e ali que eles não queriam ficar atrás no momento de apresentar resultados de dízimos e batismos na União. Um deles, contemporizando, alegou que não queria que outros campos pensassem que o nosso não estava comprometido com a missão, embora alguns minutos antes tivesse afirmado que não tinha qualquer preocupação com a opinião dos outros sobre o trabalho que estávamos realizando. Ou seja, com um propósito meramente competitivos para satisfazer sua vaidade pessoal e ainda forçar um crescimento na carreira, estes homens têm forçado toda uma estrutura eclesiástica para produzir resultados que atendam a seus interesses sem se importar com as graves consequências. A pergunta que fica, pastor Ayrton, é: tem as uniões, da maneira que o Senhor fez, procurado desencorajar essa atitude? Temos como organização procurado entender que, mesmo guardando similaridades, cada campo tem uma história, uma vocação, uma fase e uma porção de outras características que simplesmente não permitem que as comparações e competições sejam feitas? Mais do que isso, temos compreendido que nosso adversário está lá fora e que é com ele que devemos medir forças? Ainda no editorial do pastor Wellington, leio que o ministério adventista precisa de um reavivamento e uma reforma, os quais só podem ocorrer quando o pastor tem a liberdade de preparar a igreja para um serviço e avançar para novos campos, e os membros experimentam o envolvimento na missão. Quando isso acontece, o ministro se encontra com a essência da sua vocação, e os desafios passam a ser vistos sob nova perspectiva. Em vez de se considerar um malabarista que evita a queda dos muitos bastões que lhes são repassados na prestação de serviços religiosos. Ele passa a se enxergar como um maestro que prepara sua orquestra para um concerto de graça e salvação. Pelo que tenho estudado e observado desde o nível da Associação Geral até o nível da Divisão Sul-Americana, a Igreja Adventista está conseguindo manter seu padrão, sua identidade e seus ideais. O pastor, como o Senhor tem acompanhado de perto, tem sido um motivador do discipulado no mundo, procurando transmitir a importância do envolvimento total dos membros na missão, iniciativa que encontra perfeito respaldo e eco no forte programa de discipulado, especialmente através dos pequenos grupos proposto pela Divisão Sul-Americana. Contudo, em que pé estamos nesse processo? Quantos campos, ou melhor, quantos presidentes de campo têm absorvido e se comprometido com essa visão? Transparência financeira. Uma das maiores virtudes da Igreja Adventista é sua organização.
e de maneira particular sua forma de lidar com o dinheiro. Num mundo e num tempo de extrema confusão religiosa, os escândalos financeiros, esse é um fator que traz confiança e segurança para os membros, além de também ser uma forma de pregar e testemunhar em favor do Evangelho de Cristo. Tanto no manual da igreja como nos regulamentos eclesiástico-administrativos, os princípios de honestidade e transparência são devidamente colocados. Contudo, é comum se ouvir no meio ministerial sobre administradores aqui e ali que vêm a se beneficiar com o dinheiro sagrado. As finanças ministeriais dos pastores distritais encontram-se sob fácil perícia dos campos, muito mais as finanças das igrejas por eles pastoreados. Contudo, é sabido que os administradores departamentais têm acesso a uma quantidade considerável de recursos, uma vez que a comissão diretiva de um campo vota um teto até o valor do qual o dinheiro pode ser gasto sem necessidade de voto pela comissão diretiva. Isso sem falar dos menores valores, os quais podem ser gastos e reembolsados mediante a simples apresentação de notas fiscais ao caixa da tesouraria, aparentemente livre de questionamentos, uma vez que se trata de alguém investido de autoridade. A igreja dispõe de mecanismos de auditoria nesse nível? Se sim, a quem essa auditoria presta conta? Defendemos continuamente a absoluta lisura e honestidade da igreja em sua administração financeira. Porém, ao se ouvir sobre administradores que desviam recursos, seja para adquirir e construir imóveis ou simplesmente para financiar bens de consumo e sustentar um estilo de vida requintado, chega-se ao ponto de precisar ouvir da administração superior se estamos de fato blindados contra fraudes em qualquer dos nossos níveis organizacionais. Ao lidar com esse assunto tão delicado, minha única intenção é eliminar qualquer possibilidade de a questão financeira também vir a ser um dos pontos envolvidos nas questões políticas aqui apresentadas. Afinal, seria apenas pelo prestígio da carreira e da posição que tanto se busca por posições mais elevadas no ministério? Espero que sim. Palavras finais. Pastor Ayrton, compreendo que a leitura pode ter sido pesada em muitos momentos e o que me faz pensar mais uma vez no peso da função que o Senhor ocupa dentro da nossa igreja. Embora tenha abordado muitos assuntos delicados e que talvez possam dar a impressão contrária, quero que saiba que acredito, confio e amo essa igreja, com a qual eu e minha família temos uma história muito profunda e é a qual temos prazer de servir com enorme gratidão. A julgar pelas temáticas das edições da revista Ministério, Vocação, Missão, Motivação, Identidade, Saúde Mental, Saúde Geral, Casamento, Família, Paternidade, etc., entendo que a Igreja Adventista está atenta a boa parte dessas realidades e de alguma forma tem buscado mudanças. Porém, por mais retórico que seja perguntar, tem sido suficiente? Não estou também defendendo a absoluta inocência e irrepreensibilidade dos obreiros ordinários da igreja, dos quais também faço parte. Somos homens falíveis e corruptíveis. Passamos boa parte de nossa vida ministerial tentando nos adaptar a esse ministério ou pelo menos sobreviver a ele até a jubilação. Estamos sempre buscando um ponto de equilíbrio entre o que é de César e o que é de Deus. E isto nos coloca com muita frequência em conflito com nossos ideais e até com a nossa espiritualidade. Eu acredito nos ministros do Senhor e entendo que o exemplo deve vir de cima. Afinal, foi para isso que o Senhor constituiu as posições de autoridade no meio de seu povo. Ele nos deu o exemplo. Veio para servir, não para ser servido. Inspirava coragem, não medo. Seu propósito não era ser invejado ou cobiçado, mas imitado acima de tudo. Ele rompeu as barreiras da liderança terrena e amou seus discípulos. Lembro-me com muito carinho, pastor Ayrton, da cerimônia do primeiro envio de pastores ao Oriente Médio, na qual o Senhor e os demais líderes da divisão sul-americana nos trataram com um cuidado e com um carinho que foram muito além de uma relação organizacional. Jamais me esquecerei disso, assim como da sua intervenção para que fosse resolvido rapidamente um problema burocrático que deixou a mim e minha família
descobertos de assistência médica ao retornarmos ao Brasil. Não tenho a menor dúvida de que o Senhor teria feito o mesmo por qualquer obreiro em situação semelhante, pois tenho observado seu cuidado e amor para com os pastores adventistas. Quero abrir aqui um aspas para mim. Parece até que o pastor Tomás Amaral, pela minha experiência, está falando de um pastor Ayrton diferente. Fecho aqui as aspas para minha opinião. Somos uma igreja e um povo ao redor de uma missão, porém é inconcebível que um ministério como esse tenha condições de cumprir essa missão. Revitalizar o ministério, portanto, é uma questão missiológica que precisa ser levada muito a sério. Finalizo, pastor Ayrton, com as seguintes reflexões. Qual ministério queremos deixar para quem nos suceder? Um melhor ou pior? Qual igreja queremos deixar para nossos filhos e netos? Se o Senhor não voltar em nosso termo, se o Senhor não voltar em nosso termo de serviço, Deus tenha misericórdia de nós e de sua amada igreja. Bênçãos, pastor Tomás Amaral. Essa foi a carta. Essa foi a carta. E nós tivemos que parar ali a leitura do capítulo 10 para lermos a carta. Só que ainda tem a leitura do capítulo 10, que nós temos aí várias páginas para ser lida, e eu vou ler no próximo vídeo, porque nós já estamos aqui com 1 hora e 15 minutos de leitura. E eu ainda quero dar algumas opiniões sobre a leitura de hoje. Então, quero lembrar que nós paramos aqui ainda no capítulo 10, a doença do autoritarismo. E eu quero falar diretamente para vocês. Irmãos, como é possível alguém entender como se essa carta fosse algo prejudicial à igreja e assim humilhar, através da demissão, um pastor distrital que, através desta carta, queria apenas a solução de algo que é tão nítido que chega a dar para tocar? Tudo que foi dito nessa carta é tão real que a impressão que eu, como membro da Igreja Adventista, tenho é que dá para pegar, dá para tocar nessas coisas. Sim, famílias pastorais inteiras estão sendo destruídas, filhos de pastores. Eu encontrei recentemente uma ex-aluna minha, quando eu era instrutor de informática na escola adventista do IBS. Ela foi minha aluna e ela me disse, eu estava caminhando com a minha esposa, correndo com a minha esposa no Convento da Penha aqui, que é uma área que a gente usa para fazer exercícios. Eu estava subindo o convento, encontrei com essa minha ex-aluna lá em cima e ela me disse: nós não estamos mais na igreja, meu pai entregou a credencial. E estava ali nitidamente uma menina desviada da igreja, com um comportamento que não condizia com o que eu conheci quando eu fui instrutor de informática dela. É triste, mas é verdade. Várias são as famílias pastorais sendo destruídas. Pastores doentes psicologicamente, doentes financeiramente, casais que adulteram simplesmente porque o pastor não é presente, ele passa dias e dias e dias fora de casa. E o pastor Tomás Amaral, em sua bondade, sua inocência, eu posso até dizer, escreveu essa carta para o Ayrton e ele foi demitido. Foi até feito um meme na internet a respeito da demissão do pastor Tomás Amaral. Botaram lá uma cena em que um quadrinho, né, uns personagens desenhados, e eles colocavam como se fosse o pastor Ayrton numa comissão ali dentro da divisão, perguntando: o que faremos para reavivar? Precisamos reavivar a igreja? Precisamos reformar? O que faremos? E aí colocaram o pastor Amaral, um outro bonequinho no canto. Vamos ficar atentos para aquilo que estamos errando, vamos fazer corretamente, vamos alertar a igreja. E aí, em seguida, no quadrinho seguinte, essa pessoa, esse bonequinho, esse personagem que significava ser o pastor Tomás, é chutado para fora do prédio, que era no último andar, ele quebra a vidraça e morre lá embaixo. Então, tipo assim, gente, o pastor Tomás, ele foi lá para chamar a atenção. Ele mandou a carta: pastor Ayrton, por favor, eu não quero confusão, só quero ajudar, porque isso está me incomodando, está muito errado. E ele foi demitido. E o pastor Ayrton foi promovido. E o pastor Luiz Mário também foi promovido. Meu Deus, vocês não conseguem ver o que está bem diante dos olhos de vocês? Você que está ouvindo essa leitura de hoje, parte do capítulo 10, porque nós lemos apenas a introdução do capítulo 10 e a carta enviada para o pastor Ayrton Kühler.
vendo o que está acontecendo e vocês vão insistir em dizer que o meu canal é um canal do filho de Satanás? Vocês vão insistir em dizer que as pessoas que estão se levantando para questionar essas atitudes desses homens são filhas de Satanás e estão tocando nos ungidos? Meu Deus, queridos irmãos, abram os olhos de vocês. É chegada a hora. Leia antes que seja tarde. Muito obrigado aí por você estar com a gente, pela sua audiência, pela sua paciência, por vocês serem essas pessoas ótimas. E até a próxima leitura, nós vamos continuar no capítulo 10, finalizar o capítulo 10, então juntinhos, tá bom? E olha, meus amigos, abram os olhos de vocês. O pastor Tomás Amaral, ele queria apenas alertar a igreja. Peço agora a vocês que vocês se inscrevam aqui no canal, tá certo? Quem não é inscrito ainda, por favor, clique no sininho, deixe o seu like, tá? E ative as notificações para você receber, para saber quando um novo vídeo ou uma nova leitura está sendo feita aqui, tá bom? Meu Pix também está aqui na descrição do vídeo. Ajude esse canal a se manter com qualquer valor. Lembre-se que você não é obrigado a isso, de forma nenhuma, tá? Mas se você puder ajudar o canal aqui, eu vou te agradecer muito. Quem dera eu pudesse viver apenas de YouTube, mas eu não consigo mesmo, meus queridos. Mas não consigo mesmo, tá certo? De jeito nenhum, tá? Então, é chegada a hora. Leia o livro antes que seja tarde. Até a próxima leitura.